Muito boa tarde, esta é a CNN Brasil e este é o Agora CNN. Eu sou Leandro Magalhães e nós seguimos juntos neste domingo com os principais destaques do Brasil e do mundo. No Oriente Médio, Israel e o grupo libanês Hezbollah trocaram uma série de ataques hoje. A ação elevou o nível de tensão na região, que negociava por um cessar-fogo na guerra em Gaza. O Hamas disse há pouco que rejeitou as condições israelenses para um acordo. Vamos ao vivo agora a Israel falar com o nosso repórter Michel Gavendo. Michel, quais as últimas informações? Muito boa noite. Olá, Leandro. Olá a todos. Sim, o Hamas anunciou agora há pouco que não aceita as condições que estavam sendo negociadas para um cessar-fogo. Essas reuniões que acontecem no Cairo, a capital do Egito, com participação de representantes do Hamas e também dos serviços de inteligência de Israel, com a intermediação principalmente dos Estados Unidos. O Hamas afirma que não aceita a presença militar de Israel no corredor conhecido como Filadélfia, que é a faixa entre o território palestino e a fronteira do Egito. Israel invadiu essa região, que é a região de Rafah, e não aceita. Israel insiste em manter uma presença porque afirma que por lá passam contrabandos de armas e suprimentos para o Hamas. O Hamas também agora há pouco conseguiu disparar um foguete na região central de Israel, atingiu uma área aberta, um campo aberto, perto de uma cidade a 10 quilômetros de Tel Aviv. É a primeira vez que o Hamas dispara contra a região central de Israel desde janeiro. Então, o Hamas afirma que também é um ato por causa dessas negociações que fracassaram no Egito e também de apoio ao Hezbollah. O Hezbollah, que desde o começo da guerra, lá em outubro, vem também atacando Israel em solidariedade com o Hamas e com a guerra na faixa de Gaza. Hoje, o Hamas lançou um ataque forte contra Israel. Israel afirma que conseguiu prever esse ataque e mais de 100 aviões israelenses, aviões de guerra, atacaram, bombardearam no sul do Líbano mais de 200 alvos do Hamas. Segundo o exército israelense, eram mísseis que estavam prontos para serem disparados contra Israel. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse que a operação do Hezbollah foi um sucesso, que os mísseis mais sofisticados do grupo, aqueles de alta precisão, não foram atingidos, ainda estão guardados e serão usados quando o grupo julgar necessário. Muitos drones e foguetes menores atingiram Israel. Um deles foi interceptado no ar, mas a parte do interceptador do sistema Domo de Ferro de Israel caiu, os destroços caíram em cima de um navio da Marinha israelense e matou pelo menos um marinheiro e deixou outros 2 feridos. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse que a operação foi um sucesso, que o principal alvo era uma base do serviço de espionagem cibernética e serviço de espionagem de Israel, também perto de Tel Aviv. Nasrallah disse que a base foi atingida, mas o exército nega e também não há evidências de que o Hezbollah tenha conseguido atingir essa base. No norte de Israel, ainda a situação de alerta. Em todo o país, a Defesa Civil orienta a população também a ficar próximo de abrigos antiaéreos, pelo menos nos próximos dias. Há uma forte negociação internacional para tentar acalmar a situação, porque foram os maiores ataques israelenses e também os maiores ataques do Hezbollah contra Israel desde outubro do ano passado. Israel também agora recebe o chefe do Estado-Maior do Exército norte-americano, que está aqui, ele esteve no Cairo ontem e hoje está em Israel, para debater também os preparativos conjuntos entre Israel e os Estados Unidos para uma ação defensiva caso os ataques do Hezbollah continuem e também para uma possível ação ofensiva se alvos dos Estados Unidos na região forem atingidos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que também a operação israelense, os ataques que ele chamou de preventivos de Israel contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano foi um sucesso, mas Benjamin Netanyahu também fez um tom de ameaças, dizendo que Israel vai voltar a atacar o Hezbollah no Líbano e também o Irã, se esses grupos xiitas voltarem a ameaçar o território israelense. Leandro.
Agora, Michel, explica para a gente como é que está a situação aí. Durante a madrugada, o exército de Israel afirmou que havia uma preocupação na região norte e pediu para as pessoas saírem das casas, das residências, e também o aeroporto pela manhã ficou fechado. Agora permanece fechado também em Tel Aviv? Leandro, tanto o aeroporto de Tel Aviv quanto o aeroporto de Beirute, eles suspenderam as operações durante o dia. Houve muita confusão, houve temor, muita gente querendo sair, voos cancelados, tanto as decolagens quanto os pousos foram cancelados. Os aeroportos já voltaram a funcionar, mas com um número reduzido de voos, porque as empresas aéreas estão cancelando os voos tanto para Israel quanto para o Líbano, pelo menos até o final do mês. Algumas empresas maiores também cancelaram pelo menos até outubro, porque o Hezbollah também ameaça sempre disparar contra o aeroporto internacional de Tel Aviv, aqui perto, e Israel afirma também, acusa o Hezbollah de usar o aeroporto internacional de Beirute para esconder armas. Segundo Israel, o Hezbollah usa partes civis do aeroporto como com objetivos militares. A orientação aqui em Israel, no momento, é de alerta mediano, ou seja, as prefeituras abriram os abrigos antiaéreos, a população é orientada a não fazer grandes aglomerações, principalmente no norte. A gente lembra que tanto no norte de Israel, mais de 60 mil pessoas estão fora de casa, foram retiradas da região. Também no sul do Líbano, mais de 100 mil pessoas tiveram que sair das casas, porque a guerra vem sendo de alta e baixa intensidade também nessa região desde outubro. Hoje, de manhã, aqui no Oriente Médio, quando os ataques começaram, houve pânico, houve sim tensão, as praias estavam cheias, as pessoas foram retiradas às pressas. No Líbano, a população que vive perto das regiões atacadas por Israel disseram que os ataques foram muito fortes, que foram cenários apocalípticos. Então, agora é uma situação de espera. Tanto o Hezbollah quanto Israel dizem que, pelo jeito, essa rodada de ataques terminou, mas os dois mantêm ainda as armas prontas e apontadas, porque uma situação de violência, de nova trocas de mísseis e de bombardeios pode acontecer a qualquer momento também, Leandro. Agora, Michel Gavenda, a gente acompanhou que durante a madrugada ontem, antes da 11 horas e 40 minutos mais ou menos, 11h50 da noite, houve o bombardeio, né? E o alerta do exército de Israel em relação a esse grupo terrorista ligado do Hezbollah, no sul do Líbano, no caso. A gente viu que os bombardeios começaram e permaneceram durante a manhã, 6 e pouca da manhã, 7 e pouca da manhã, horário local aí de vocês. Os ataques acabaram mais ou menos em que horário? Olha, pelo menos até 8, 9 da manhã, ainda no horário daqui, né, foram pelo menos 4 horas de mísseis e de contra-ataques de Israel. A ação de Israel, que Israel chama de ação preventiva, foi muito rápida. Segundo o exército israelense, o Hezbollah preparou e planejou esse ataque para 5 da manhã, o que seria 11 da noite aí do Brasil, ainda do sábado, 5 da manhã aqui do domingo no Oriente Médio. Segundo Israel, essa ação preventiva com mais de 100 aviões começou 15 minutos antes do horário que o Hezbollah programou esse ataque com Israel. Segundo Israel, seriam milhares de foguetes, milhares de drones com bombas mirados para a população civil no norte e na região central de Israel. Já o Hezbollah admite que o ataque israelense começou antes que o grupo pudesse lançar toda a sua capacidade, mas afirma que teve também bastante sucesso. Segundo o líder Hassan Nasrallah, o Hezbollah conseguiu enganar o sistema de defesa antiaéreo de Israel. Segundo Nasrallah, o Hezbollah programou e lançou centenas de mísseis mais fracos, menores, para ativar o sistema de defesa antiaéreo, o Domo de Ferro de Israel, e com isso, ao mesmo tempo, conseguiu lançar dezenas de drones com bombas que conseguiram, vamos dizer, furar esse sistema de defesa que estava ocupado com os foguetes e não conseguiria, então, abater todos os drones. Israel afirma que os drones, a maior parte, foi destruída ainda no ar e que não houve grandes danos à população civil. Houve, sim,
algumas cidades na costa, no norte de Israel, houve alguns drones chegaram a atingir, mas não há relatos de feridos ou de mortos entre os civis. Hassan Nasrallah afirma que o grupo xiita esperou para lançar esse ataque, que seria uma retaliação à morte do líder militar do Hezbollah no mês passado, num apartamento em Beirute. A gente lembra que um drone atribuído a Israel explodiu um apartamento onde estava o líder militar do Hezbollah. Nasrallah disse que o Hezbollah programou essa retaliação em Israel, mas que esperou o momento certo, esperou o momento porque havia grande movimentação militar, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, então o grupo esperou para que houvesse um momento mais oportuno. Hoje também o exército israelense anunciou para amanhã um grande exercício militar no norte do país, na região da Galileia, e os exercícios militares que acontecem naquela região, eles simulam uma invasão terrestre israelense no sul do Líbano. Israel não afirma ou não dá sinais, por enquanto, de que fará uma invasão no sul do Líbano, exemplo do que fez, o que continua fazendo na faixa de Gaza, mas dá esses sinais, esses alertas, treinando constantemente tanques e tropas para um cenário de invasão no sul do Líbano. Então, o que a gente tem agora é o Hezbollah ameaçando que pode usar mísseis para voltar a atacar Israel, dizendo que também que outros grupos do eixo, que ele chama do eixo de resistência a Israel, grupos xiitas em todo o Oriente Médio, no Iraque, na Síria e também no Irã, o Hezbollah afirma que esses grupos podem também se unir a essa ação que começou hoje contra Israel, contra esse ataque. Israel afirma que também está pronto para retalhar ou para atacar esses locais, como vem fazendo também nos últimos quase 11 meses de guerra, né? A guerra que começou em outubro, no dia 7 de outubro do ano passado, com aquele ataque do Hamas contra vilarejos em Israel, que deixou mais de 1.200, 1.300 mortos entre soldados e civis, e que vem se transformando numa guerra regional. O Hezbollah afirma também que teve sucesso em atingir as bases militares de Israel, mas Israel afirma que isso não é verdade. Agora à noite, aqui no Oriente Médio, também há uma certa movimentação em Beirute de pessoas comemorando o que seria o sucesso desse ataque do Hezbollah contra Israel. São militantes, pessoas que apoiam o Hezbollah, mas essas manifestações estão concentradas nos bairros onde ficam as centrais, os comandantes do Hezbollah, os bairros xiitas do sul de Beirute, principalmente, que apoiam o Hezbollah na resistência, como eles chamam, a Israel. Então a gente tem agora uma situação de espera, uma situação de tensão e uma situação, como vem acontecendo nos últimos 11 meses, de que novos ataques podem acontecer a qualquer momento. Leandro. Ok, Michel Gavendo, obrigado pelas informações. Se proteja aí, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Michel Gavendo falando ao vivo de Israel. A gente atualiza agora a situação dos incêndios pelo país. O céu de Uberlândia, em Minas Gerais, está encoberto de fumaça das queimadas desde ontem à noite. A Defesa Civil emitiu um alerta amarelo para fortes rajadas de vento, acompanhadas de nuvens carregadas de fumaça, fuligem e poeira. A nossa repórter Daniela Malma tem as informações ao vivo. Muito boa tarde, Daniela. Ei, Leandro, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN nessa tarde de domingo. Pois é, os moradores do Triângulo Mineiro amanheceram neste domingo, então, com um céu cinza, né? Uma nuvem carregada de fumaça acabou atingindo, encobrindo as cidades de Uberaba, Uberlândia e também outras cidades da região, o que acabou prejudicando tanto a visibilidade como também a respiração dos moradores. A CNN teve acesso, inclusive, a um vídeo que foi gravado por um morador. Ele fez um sobrevoo de drone por volta das 8 horas da manhã de hoje sobre a cidade de Uberlândia e a gente consegue ter uma noção dessa cortina de fumaça que encobriu a cidade. Realmente a gente não consegue nem visualizar
atravessar o horizonte de Uberlândia, né? A Defesa Civil, como você disse, ela manteve então esses alertas amarelos que já haviam sido emitidos, esses alertas de uma proximidade aí de rajadas de vento carregando nuvens de poeira, fuligem, fumaça, e esse fenômeno, segundo a Defesa Civil, é em função de uma frente fria que está se aproximando aqui do estado mineiro, mas também em função das queimadas nos canaviais do estado de São Paulo. Isso acaba atingindo ali os municípios limítrofes, então, aqui de Minas Gerais. A Prefeitura de Uberlândia informou que a Secretaria Municipal da Saúde redobrou as escalas dos agentes nos atendimentos médicos no dia de hoje. Isso para atender a população, pessoas que se sentiram incomodadas com essa péssima qualidade do ar, né? Algum tipo de alergia nos olhos, também a garganta incomodada, a respiração. Então, esse atendimento foi redobrado por lá. E na manhã de hoje também aconteceu o vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. As provas não foram canceladas. A universidade apenas orientou, então, os estudantes que fossem fazer essa prova que utilizassem as máscaras de proteção e bebessem muita água. Já um evento esportivo que aconteceria também na manhã de hoje na cidade de Uberlândia, uma corrida de 5 quilômetros do Parque do Sabiá, precisou sim ser cancelada e os organizadores se manifestaram por meio das redes sociais, então explicando que o cancelamento foi justamente para priorizar aí a saúde e a segurança dos envolvidos. A gente segue acompanhando todas essas queimadas e os trabalhos da Defesa Civil e dos bombeiros, e qualquer novidade a gente volta a conversar por aqui. Leandro. Obrigado pelas informações, Daniela. Daniela Malmo falando ao vivo de Belo Horizonte. No interior de São Paulo, a chuva ajudou no combate aos incêndios. O governador Tarcísio de Freitas foi a Ribeirão Preto, uma das mais atingidas pelas queimadas. O João Carlos Borba tem os detalhes. Frio e chuva, uma situação bem diferente na região de Ribeirão Preto. Chove bastante desde as 7 horas da manhã e por volta das 9 a chuva veio com mais intensidade, o que traz uma certa esperança para o combate desses incêndios que começaram na quinta-feira, causando muita destruição em vários municípios paulistas. Pelo menos 30 cidades foram atingidas por esses incêndios. Hoje, no final da manhã, o governador Tarcísio de Freitas veio a Ribeirão Preto e fez anúncios importantes. Ele disse que decretou estado de emergência por 180 dias em 45 municípios. 46 cidades estão em alerta máximo em relação a essas queimadas. Em 21 delas ainda existem focos de incêndio. O Comando de Operações disse que, apesar de todas as ações, os incêndios só deverão ser controlados mesmo até quarta-feira. As Forças Armadas cederam aviões para ajudar no combate aos incêndios no interior paulista. Na região de Ribeirão Preto, não há nenhuma estrada interditada. Uma festa que acontecia em Altinópolis, que fica a 70 quilômetros daqui, foi interrompida quando o incêndio começou a se aproximar pelos canaviais. As pessoas saíram às pressas e foram levadas para uma praça cedida pela prefeitura, um local coberto, e lá ficaram por um bom tempo, ninguém ficou ferido. O governador Tarcísio de Freitas disse também que esses incêndios podem ter sido criminosos. 2 homens foram presos aqui no interior do estado, um em São José do Rio Preto e outro em Batatais. Eles foram flagrados provocando incêndio em canaviais. Vamos ver então o que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse durante a passagem por Ribeirão Preto. Segundo o governador, os incêndios no interior do estado acontecem por uma combinação de estiagem severa, baixa umidade, fortes ventos e uma ação criminosa. 2 pessoas foram presas. Vamos ouvir. Temos uma pessoa ateando criminosamente ontem na região de Rio Preto. Hoje nós tivemos agora pela manhã a prisão de um cara com passagem na polícia que estava ateando criminosamente, pisando combustível. Em entrevista mais cedo ao Agora CNN, o tenente Maxwell Souza disse que a ajuda humanitária deve ser enviada para Ribeirão Preto, um dos municípios mais afetados pelos incêndios. Vamos ouvir. Mandando, inclusive, agora a Defesa Civil e o Fundo Social do Estado encaminhando para a região de Ribeirão Preto ajuda humanitária. Está sendo carregado agora no depósito materiais, colchões, cestas básicas e água mineral. Tá? Então, nós estamos mandando isso ali para cidades do interior também ali do estado, próximo a Ribeirão Preto, com todo um trabalho também agora de apoio a essas famílias, a essas pessoas, os moradores que de alguma forma tenham sido atingidos. Tem liberação de recursos também para produtor rural. Então, tem toda uma força-tarefa do governo do estado. O governador Tarcísio
está indo para Ribeirão junto com o Coronel Wendel, nosso secretário, justamente para visitar essas áreas mais atingidas e agora fazer uma nova análise do cenário e entender quais recursos, quais medidas precisam ser repassadas para atender todo mundo que de alguma forma foi impactado por esse incêndio. O presidente Lula fez uma reunião de emergência hoje com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e funcionários do IBAMA para tratar das queimadas no país. Segundo o governo, a Polícia Federal abriu 31 inquéritos na Amazônia, no Pantanal e em São Paulo para investigar possíveis ações criminosas. A gente vai agora conversar com a nossa repórter Carol Rosito, em Brasília, que tem os detalhes. Muito boa tarde, Carol. Oi, Leandro, boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente Lula passou o final de semana em São Paulo, chegou aqui em Brasília por volta das 2 horas da tarde, foi direto para essa sala de monitoramento de focos e de incêndios florestais dentro do IBAMA. O presidente fez perguntas ali aos ministros que acompanhavam essa reunião também, olhou diversos relatórios de dentro dessa sala de situação e saiu sem falar com a imprensa. Apenas a ministra Marina Silva do Meio Ambiente, o presidente do IBAMA e o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, conversaram com os jornalistas. Leandro, por enquanto, até o momento, a principal suspeita ali do IBAMA, do governo federal de uma forma geral, é de que boa parte desses incêndios registrados nos últimos dias foram de ações criminosas. Segundo Marina Silva, a Polícia Federal já abriu mais de 30 inquéritos na Amazônia, no Pantanal e também em São Paulo para apurar esses casos registrados. Eles querem entender agora a procedência, se de fato são incêndios criminosos ou não. Amanhã, o presidente Lula, inclusive, deve participar de uma reunião que acontece semanalmente na Casa Civil, que acompanha de perto esses relatórios de incêndios em todo o país nas últimas semanas e convidar, inclusive, os governadores que estão envolvidos também nesses casos, incluindo aí, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A situação em São Paulo atingiu também outras cidades pelo país. A capital federal, aqui, Brasília, amanheceu completamente encoberta por muita fumaça. Essa situação foi se agravando ao longo do dia. A gente consegue acompanhar, inclusive, agora, atrás de mim, um tempo bastante fechado, ali como se fosse um dia nublado, mas a gente sabe que isso é uma junção de tempo seco, baixa umidade e essa consequência da fumaça dos incêndios que aconteceram no interior de São Paulo e chegaram até Brasília, Goiânia e cidades de Goiás também. Muitos municípios registraram densa fumaça. A gente lembra que o Distrito Federal, cidades de Minas, de Goiás, já registram mais de 100 dias sem chuva. Até por isso, o Ministério da Saúde hoje também emitiu recomendações para a população, trazendo dicas ali para aumentar a ingestão de água, evitar uma grande exposição ao sol e calor, evitar atividade física ali entre os horários de meio-dia até as 4 horas da tarde. O reflexo que está acontecendo em locais, como eu disse, no Pantanal, no interior de São Paulo, chegando aqui também a locais do Centro-Oeste. A gente separou um trecho da fala da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, onde ela explica sobre esses inquéritos que já foram abertos pela Polícia Federal para apurar se esses focos, esses incêndios que estão sendo combatidos pelo governo nos últimos dias foram ou não criminosos. Vamos acompanhar. Tem uma situação atípica. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em 2 dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo, e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. Do mesmo jeito que nós tivemos o Dia do Fogo, há uma forte suspeita que agora esteja acontecendo de novo. No caso do Pantanal, a gente estava tendo ali a abertura de 10 frentes de incêndios por semana. No caso da Amazônia, nós identificamos o mesmo fenômeno. E em São Paulo, não é natural, em hipótese alguma, que em poucos dias você tenha tantas frentes de incêndio envolvendo concomitantemente vários municípios. Mas, obviamente, que isso aí são as investigações que vão dizer. O importante é que agora estamos todos mobilizados para fazer esse enfrentamento. Mas uma coisa é certa, é preciso parar de atear fogo. Porque mesmo colocando
tudo que está à disposição dos governos estaduais, municipais, dos esforços privados e do governo federal, se não parar de colocar fogo num período em que temperatura alta, baixa umidade relativa do ar, ventos que vão até 70 km por hora, não há como conter fogo. E o fogo não é estadual nem municipal. O fogo está acontecendo e prejudicando o Brasil. Sobre as queimadas em São Paulo, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que 2 investigações já foram abertas no estado. Mobilizamos as nossas 15 delegacias espalhadas no interior, a nossa superintendência regional, coordenados pela Diretoria de Amazônia e Meio Ambiente aqui em Brasília, para que a gente possa identificar a questão que envolve essas queimadas naquele estado. Inclusive, em razão de aeroportos que foram prejudicados por causa das fumaças, né, que interditaram alguns aeroportos daquele estado. A gente conversa agora com a nossa analista, a Basília Rodrigues, direto de Brasília. Basília, a informação que temos é que o governo já tem 31 inquéritos e 2 são de São Paulo, inquéritos que investigam a situação não só na Amazônia, mas também no Pantanal e também aqui em São Paulo. Muito boa tarde. Boa tarde, Leandro, todo mundo que está aí acompanhando a gente aqui na CNN Brasil. Hoje os brasilienses também amanheceram castigados por essa alta de incêndios e muita secura, né? Até mesmo lugares que não têm esses focos de incêndios, no caso de Brasília, amanheceram com muita fumaça, né? Você viu aí no link há pouco com a Carol Rosito, tá muito difícil hoje aqui o dia em Brasília por conta da secura, né? Da baixa umidade do ar. Em outros lugares, então a gente está tendo aqui um aperitivo do que as pessoas que moram nesses lugares com focos de incêndio estão sofrendo. A minha análise, Leandro, é para mostrar que o governo chamou essa responsabilidade para si. Toda a pauta que envolve o presidente da República demonstra que o governo elevou o nível de preocupação, né? É algo que o Palácio do Planalto abraçou como uma pauta para si, reunindo hoje, pleno domingo, integrantes de vários ministérios, né? Justiça, Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional. Não é uma coisa só de estados e municípios, também, mas diante da dimensão desses incêndios e também os prejuízos, né, do ponto de vista ambiental e também de saúde do brasileiro, o governo federal disse que, olha, não, essa pauta aqui é minha. O meio ambiente é uma plataforma de disputa, né? E cada vez mais virou uma plataforma de disputa política, porque há esta comparação sobre o que era feito em gestões passadas e o que o governo, de fato, está fazendo nesta gestão para impedir o aumento no número de incêndios, de focos, toda essa destruição. É interessante para o governo federal mostrar que tem mais preocupação do que gestões passadas. Isso foi tema das eleições de 2022, então nada mais do que esperado que o governo colocasse em prática, né, as suas ações no cumprimento desta pauta, ou seja, investigar e reduzir o número de focos de incêndio em todo o país. Você trouxe o dado divulgado mais cedo pela Polícia Federal, nesta coletiva, são 31 inquéritos, 2 abertos hoje aí em São Paulo e os outros em relação a outros biomas, Amazônia, Pantanal. Então, são investigações que já estavam sendo feitas, né? O próprio presidente Lula já esteve no Mato Grosso do Sul, porque também está tendo incêndio por lá. Agora a expectativa é de que os esforços sejam também concentrados ali em São Paulo. E o governo expôs, né, nessa coletiva, sem papas na língua, que é criminoso. Por isso que virou caso de investigação da polícia. Uma investigação da polícia como essa segue ações padronizadas, explica aí o diretor da PF, Andrei Rodrigues. Ações padronizadas, então são mais de 30 inquéritos e eles seguem um caminho muito semelhante, né, que é um padrão de investigação, como solicitar as imagens. As imagens, muitas já estão na internet, outras estão em posse das polícias locais, mostram que não é um incêndio natural, é um incêndio proposital, um incêndio criminoso. Eu falei agora há pouco com o prefeito de Ribeirão Preto, o Duarte Nogueira. Ele disse que essas imagens estão com a Polícia Civil e também vão ser entregues à Polícia Federal, que hoje foi um dia mais tranquilo, porque choveu, então hoje ele, pelo menos ali no Ribeirão Preto, não identificou novos focos de incêndio.
mas é uma pauta constante, porque o fogo pode ir e pode voltar. A gente falou da preocupação aqui dentro do Brasil, né, em abraçar isso como uma pauta federal e que também tem repercussão lá fora. Então, hoje o Brasil está sendo notícia em outros países como aquele que possui uma natureza exuberante, a ministra do Meio Ambiente, que é uma das autoridades mais conhecidas neste assunto mundialmente, Marina Silva, e olha só que tragédia que está acontecendo em vários municípios brasileiros. A gente destaca que a COP30 de 2025 vai ser aqui no Brasil, Conferência do Clima, então a gente precisa mesmo mostrar que está agindo contra este mal que, independentemente de viés político, prejudica todo brasileiro. Leandro? Agora, Basília, o Palácio do Planalto, o governo federal, informalmente já deu uma previsão para concluir essas investigações, Basília? Já há uma previsão para concluir? Eu perguntei exatamente isso para fontes ali da Polícia Federal, para ter uma noção se a gente está falando em pouco ou médio prazo. Eles não quiseram se comprometer com um prazo, Leandro. Não sei se você tem outras informações por aí, mas a princípio, veja, são mais de 31 inquéritos, boa parte deles já estavam andando, né, já estavam em andamento, então agora com os de São Paulo só aumenta esse número de investigação. Tem coisa que a gente ainda não sabe desses outros inquéritos que já estavam abertos. Uma informação que o governo fez questão de destacar hoje, domingo, é que vai chamar os governadores destes estados atingidos para tirar ali um conjunto de ações, né? Uma união de esforços. Prazo, até agora, eu não ouvi de ninguém. Mas claro que o senso de urgência, né? Eles costumam utilizar muito essa expressão. A pressão para que o governo federal dê uma resposta a todo o país, ainda mais trazendo o presidente Lula para dentro dessa pauta, ela está gigante. Não tem um prazo ali marcado no calendário, mas com certeza o governo tem dito vai dar uma resposta a esses casos de incêndios criminosos o mais rápido possível. Basília, há uma data já marcada para a reunião com esses governadores ou não? Apenas o governo sinalizou que tem interesse em conversar com cada um? O Ministério do Meio Ambiente, por meio da ministra Marina Silva, disse que vai ter esta reunião. Então, agora é aquela questão mais de logística, né, de ligar para as assessorias, saber em que data as agendas podem convergir. E aí, independentemente de ser um estado governado por alguém mais progressista, de esquerda, ou um estado governado por um gestor mais à direita e até anti-governo. Então, hoje, domingo, a ministra do Meio Ambiente anunciou que vai ter essa reunião, deve ocorrer nos próximos dias, diante da pressão. Não acredito que seja difícil dizer que pode até ser já nesta semana, né? Domingo é o primeiro dia da semana, já pode até ser nesta semana, mas sempre depende aí desse encontro de agendas. Você chamar tantos governadores e cada vez mais aumenta o número de estados atingidos, né? Seja porque estão com os focos ou outros que estão sendo pressionados por como se a gente estivesse dentro de uma estufa, né? Mesmo Brasília, sem os focos de incêndio, está sofrendo também por conta disso. A gente está falando de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Brasília, Goiás, Minas Gerais, são muitos estados para chamar à mesa. Hoje o governo anunciou, mais do que sinalizar, disse que vai ter este encontro. A data, a gente, aqui do lado da notícia, vai pressionar para saber. Deixa-me fazer mais uma pergunta à Basília. Basília, você que é de Brasília, como é que está o dia aí hoje? Não tem nada a ver, você sabe muito bem, né? Não tem nada a ver, Brasília de Brasília, é outra pegada, né? Eu tenho uma avó piauiense chamada Basília Rodrigues e sou homenagem a ela. Mas toca isso. Basília, a gente sabe, eu passei 11 anos em Brasília e essa época do ano é uma época muito seca, né? Favorece a queimadas também. O que chama a atenção das imagens é que o foco de incêndio aí é na beira de estrada, né? Que não é algo natural acontecer. Eu gostaria do relato seu de como o dia hoje está em Brasília aí, a situação.
Tá muito seco. Olha, já que você quer um relato bem pessoal, olha o tamanho da minha garrafinha de água. Isso é uma garrafa, né? Um galão de água. Tá insuportável o dia hoje. E quando eu leio, olha, nem tem foco de incêndio em Brasília, mas é inexplicável. A gente está sofrendo muito com essa secura. Já é natural. O brasiliense é quase que um calango aqui do Cerrado. A gente sabe que existem momentos, períodos, né? E ali agosto, setembro piora muito, de baixa umidade do ar. Mas está piorando. E olha, Leandro, isso a gente tem que tomar cuidado, né? Essa é uma preocupação do Ministério de Meio Ambiente, mostrando que estes eventos climáticos, eles só estão ficando cada vez mais extremos. Aqui mesmo nós, brasilienses, acostumados com esta secura, a gente está sofrendo. Então, existem outros municípios que talvez não fosse uma praxe deles se preocupar com a temperatura alta e com a umidade relativa do ar muito baixa. Mas diante desse aumento dos focos de incêndio, agora isso virou uma preocupação, porque resseca, né? A gente vê o fogo lambendo essas florestas, chegando muito próximo das estradas e, por conta da fumaça, da foligem, indo parar na cidade, né? Vamos dizer assim. O município de Ribeirão Preto, por exemplo, e eu falo isso porque é um dos casos mais recentes, né, e a gente falou com o prefeito mais cedo, cancelou as aulas de amanhã, né? Agora os estudantes só vão retomar as aulas na terça-feira, isso como uma medida emergencial, porque é um problema não só para o meio ambiente, mas também para a saúde, o convívio entre as pessoas, né? Eu vou repetir essa palavra, logo de início falei para você, é muito castigante a gente ficar sob esses efeitos aí da secura, do fogo, né? Que só piora. Ok, Brasília, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Olha, o Brasil e a Colômbia voltaram a cobrar da Venezuela, em uma nota conjunta, a apresentação das atas eleitorais. Nesta semana, a mais alta corte da justiça venezuelana, controlada pelo chavismo, confirmou a vitória de Nicolás Maduro, mas colocou as atas sob sigilo. O nosso analista de política, Caio Junqueira, fala sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Essa nota conjunta da Colômbia e do Brasil, ela expressa a seguinte situação. Brasil e Colômbia não reconhecem o processo eleitoral da Venezuela até que sejam apresentadas as atas, que é a posição que o Brasil vem adotando desde o resultado, do anúncio do resultado oficial da eleição, mas também Brasil e Colômbia não reconhecem nem a vitória do Maduro, nem a vitória do Edmundo González, né, que é o candidato da oposição. Não dá para a gente prever o que vai acontecer a partir daí, o cenário é muito complicado ali na Venezuela, né? Nem mesmo a diplomacia brasileira, nem mesmo o governo brasileiro acreditam que o Maduro vai sair de lá, né? Porque como toda ditadura, é difícil você tirar um ditador do poder, e ditadores não saem por meio de eleições, né? Ninguém acredita que uma eleição tira um ditador do poder. Além do que, tem uma situação ali que a Venezuela tem o apoio de autocracias mundiais relevantes, como China e Rússia, que reconheceram a vitória do Maduro. Então, ainda que boa parte, grande parte do mundo ocidental reconheça a vitória do opositor e não reconheça a legitimidade do Maduro no poder, é difícil, porque o Maduro tem o apoio da China e da Rússia, por exemplo, sem falar que a Venezuela detém as maiores reservas de petróleo do mundo, e isso faz com que ele tenha moeda de troca, não só com esses países, mas com outros países também. Vamos lembrar que, apesar, por exemplo, dos Estados Unidos não reconhecerem a vitória do Maduro, tem empresas americanas ali, petroleiras, operando na Venezuela, assim como tem petroleiras da Espanha, da França, tem outros países ali, ocidentais inclusive, atuando ali. Então, o fato de ser a maior reserva de petróleo do mundo dá ali para o Maduro alguma moeda de troca para ele se manter no poder de alguma maneira. Então, apesar dessa nota, essa nota do Brasil e da Colômbia só acabam reconhecendo uma situação e firmando ali no papel um discurso que o Brasil vem adotando desde o começo, mas perspectiva de mudança é muito difícil mesmo. Ainda na Venezuela, o Ministério das Relações Exteriores acusou a União Europeia de apoiar um golpe contra o chavismo após o bloco criticar a confirmação de Nicolás Maduro como presidente. Assunto para a nossa correspondente da América Latina, a Luciana Tadeu. Luciana, como foi essa reação do governo de Nicolás Maduro? Muito boa tarde.
Oi, Leandro, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Olha, foi uma reação bastante forte do governo venezuelano. É bastante comum, né, que o governo venezuelano tenha reações fortes a qualquer crítica ao processo eleitoral, qualquer crítica ao governo de Nicolás Maduro, mas essa centrou na figura do chefe da diplomacia da União Europeia, o Josep Borrell, e foi muito duro com ele esse comunicado do governo venezuelano afirmando que essas declarações do alto representante da União Europeia para assuntos interiores afundam novamente a União Europeia em uma lama putrefata, chama o comunicado de sujo, diz que evidencia um ódio e um complexo do Josep Borrell, que é o chefe da diplomacia do bloco, que, segundo a chancelaria venezuelana, sob instruções dos Estados Unidos, pretende mostrar uma conduta intervencionista apoiando um golpe de Estado fascista na Venezuela que repudia as declarações da União Europeia, mais especificamente do alto representante, que em um comunicado voltou a afirmar que a União Europeia não vai reconhecer resultados que não sejam verificáveis, afirma que apesar da sentença do Tribunal Supremo da Venezuela, que ratificou a vitória de Nicolás Maduro nessa semana, que apesar dessa sentença, é o órgão eleitoral, o Conselho Nacional Eleitoral, quem tem que publicar essas atas com os resultados detalhados da votação das eleições presidenciais do dia 28 e que são necessários esses documentos, então, para que esse resultado seja verificável. E também diz que a União Europeia vai continuar trabalhando com seus parceiros regionais para que a vontade do povo venezuelano seja respeitada. A chancelaria reagiu muito fortemente criticando a figura do Josep Borrell, mas também pedindo que a União Europeia não emita nenhuma opinião, não emita qualquer opinião sobre assuntos que são exclusivamente dos venezuelanos, foi o que afirmou a chancelaria venezuelana em relação à posição da União Europeia, dizendo também que vai prejudicar as relações diplomáticas com o bloco, mas que a gente sabe, né, Leandro, que já vem se deteriorando há vários meses. Inclusive, a União Europeia tinha sido convidada para ser observadora das eleições, como previa o acordo entre a oposição e o governo para que houvesse transparência e garantias políticas nesse processo eleitoral, mas acabou desconvidada porque o Conselho Nacional Eleitoral diz que não são compatíveis as sanções aplicadas pela União Europeia com a observação das eleições e acabou desconvidando a União Europeia para ser observadora das eleições, o que gerou um grande mal-estar e preocupação, não somente na oposição, como na comunidade internacional, já que houve um observador reconhecido que não pôde participar desse pleito, Leandro. Obrigado, Luciana, pelas informações. A nossa correspondente, Luciana Tadeu. Obrigado. Até já, Luciana. Olha, o líder do grupo libanês disse que não descarta uma segunda fase de ataques contra o território israelense. A região segue em máxima tensão. O nosso repórter Michel Gavendo tem os detalhes agora ao vivo, direto de Israel. Michel Gavendo, mais cedo em coletiva, o Benjamin Netanyahu falou que há possibilidade de ataque também ao Irã, é isso? Isso, Leandro. O Benjamin Netanyahu fez essa declaração dizendo que os líderes no Líbano e em Teherã devem saber que Israel pode também atacar novamente, tanto no Líbano quanto no Irã, se houver necessidade, se houver algum tipo de detectação de que esses países ou os grupos no Líbano pretendam atacar Israel. Foi um dia também, além de um dia de muita violência desses ataques entre Israel e o Hezbollah, também um dia de retórica de guerra. Benjamin Netanyahu ameaçando voltar a atacar o Hezbollah e também o Irã, e também o líder do grupo xiita Hezbollah, Hassan Nasrallah, também fez um discurso forte, disse que todos os mísseis do grupo estão guardados, estão prontos para serem usados quando o grupo achar necessário. Nasrallah disse que nos ataques de hoje, o grupo não visou atingir centros civis, cidades civis e centros urbanos, e que mirou apenas em uma base de inteligência de Israel. Mas, até agora, o Hezbollah vem evitando disparar contra os centros urbanos, principalmente na região de Haifa, no norte de Israel, e contra a região de Tel Aviv. Mas Nasrallah disse que o grupo ainda tem essa capacidade, tem os mísseis, tem os meios de enganar o sistema
de defesa antiaérea de Israel e de fazer um grande ataque contra cidades no centro do país. Ao mesmo tempo, Israel também marcou para amanhã, na segunda-feira, um grande exercício militar no norte do país, um exercício militar com tanques e tropas e blindados que simula uma ação terrestre no sul do Líbano. A última vez que Israel fez uma ação ou uma invasão no Líbano foi em 2006, na guerra entre Israel e o Hezbollah, uma guerra que começou também com uma ação do Hezbollah, uma ação na fronteira, quando foram sequestrados soldados de Israel na fronteira com o Líbano. O Hezbollah também afirma que tem milhares de soldados e de combatentes prontos para também fazerem ações de incursão em território israelense. Israel afirma que já retirou a população civil, a maior parte da população civil da região de fronteira com o Líbano e que vai fazer de tudo para mudar o jogo, mudar as regras do jogo e trazer paz para aquela região e trazer tranquilidade para que os moradores possam voltar sem ter a ameaça de ataques do Hezbollah. Agora, hoje também, a Embaixada do Brasil em Beirute renovou o pedido para que os brasileiros que estão no Líbano saiam do país o quanto antes e também para aqueles que fiquem no país, para que evitem aglomerações, evitem as áreas de fronteira. Aqui em Israel, a embaixada também mantém o alerta para os brasileiros, pedindo para que se evitem as viagens não necessárias a Israel e para que os brasileiros que vivem no país, que mantenham os documentos em dia e que também evitem as áreas de fronteira e que fiquem atentos às orientações da Defesa Civil de Israel. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv também não tem planos de retirada de brasileiros que vivem em Israel em caso de um conflito maior. No Líbano também pode haver retirada de brasileiros, mas em Israel a embaixada não tem planos de retirada. A gente lembra que em outubro, quando a guerra começou, a Força Aérea Brasileira mandou aviões para Israel, retirou milhares de brasileiros, turistas que estavam aqui e também brasileiros residentes em Israel. Segundo a embaixada, o número de brasileiros que vivem em Israel vai até 15 mil entre os brasileiros e os portadores de passaporte, que são familiares ou filhos e descendentes de brasileiros. Já no Líbano, segundo a embaixada, segundo Itamaraty, são 22 mil brasileiros que moram naquele país. Então agora começou a semana hoje aqui no Oriente Médio, amanhã, na segunda-feira, um grande exercício militar de Israel na fronteira com o Líbano. O chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos está em Israel para discutir planos de ação conjunta entre israelenses e americanos e ameaça dos dois lados essa guerra que vem se aprofundando, já dura quase 11 meses, hoje atingiu o ponto máximo do conflito entre Israel e o Hezbollah e que há indícios de que pode piorar ainda mais. Leandro. Michel Gavendo, deixe-me ouvi-lo como repórter e também como correspondente aí em loco, no local. O grande temor e preocupação também no mundo é quando o Irã entra no conflito, porque o Irã é um barril de pólvora, para resumir, o tanto de perigoso que é o envolvimento desse país. E a gente sabe que o Hezbollah é financiado pelo Irã e também o grupo Hamas. Lá atrás, há alguns meses, houve ataques do Irã, né, no território de Israel. Israel também contra-atacou, mas agora, nesse momento que há ameaças ali por autoridades, não só do Benjamin Netanyahu, em relação ao Irã, qual a sua percepção do momento agora? Como é que você traduz e caracteriza esse momento agora dessas afirmações dessas autoridades, nesse momento agora na guerra? Olha, Leandro, a gente está agora num intervalo. Foram 11 meses de guerra, houve um ataque do Irã contra Israel, houve um contra-ataque israelense, ou pelo menos uma defesa de Israel. Já há uma coalizão internacional, principalmente Israel com os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, Canadá, Itália, um pouco a França também, mas são esses países que formaram uma coalizão para ajudar a defender Israel e também para atacar se for necessário.
Os Estados Unidos mantêm agora uma força marinha, uma força naval sem precedentes aqui na região do Mediterrâneo. Todo o cenário aponta para uma guerra maior, uma guerra entre Israel e o Irã, talvez um ataque preventivo, como Israel chama, contra o Irã, contra instalações nucleares do Irã ou contra instalações militares do Irã. Então, a gente está agora em um intervalo que houve um crescimento do conflito, um conflito maior entre Israel e o Hezbollah, e agora os dois lados medindo quais são os próximos passos. A guerra está longe de terminar, tá? É uma tática também do Irã e dos grupos terroristas que o país apoia no Oriente Médio, de manter essa guerra com intensidades às vezes um pouco mais alta, um pouco mais baixa, porque isso provoca também um grande problema dentro de Israel, uma grande divisão na sociedade, parte da sociedade israelense, porque Israel, no final das contas, é a maior força militar aqui da região, mas vem sofrendo bastante também economicamente, politicamente, e a sociedade de Israel está muito dividida. Parte da sociedade quer que o país tome uma decisão mais firme e que lance ataques devastadores até contra o sul do Líbano, contra o Hamas na faixa de Gaza e também contra o Irã. Mas parte também afirma que Israel não pode fazer isso, porque o país já vem sofrendo consequências econômicas, quase não há turismo, o consumo caiu, o país está isolado também diplomaticamente no mundo, com muitas críticas, sofrendo acusações no Tribunal Internacional. O governo do presidente Benjamin Netanyahu também com muitos protestos, porque não consegue chegar a um acordo para libertar os reféns. No final das contas, dentro de Israel, a grande questão é dos reféns. São cerca de 80, nem se sabe o número exato de quantos reféns que foram levados no dia 7 de outubro ainda estão nas mãos do Hamas e quantos ainda estão vivos. Então, isso provoca um grande cisma, uma grande divisão na sociedade israelense. Agora, também, há uma grande crítica dentro de Israel à liderança militar e à liderança política do país, por causa da falha que permitiu ao Hamas lançar também aqueles massacres, aquelas histórias horríveis que a gente ouviu no dia 7 de outubro do ano passado. Então, a gente tem agora Israel se preparando para um conflito maior, também o Hezbollah e outras milícias xiitas e o Irã se preparando para um conflito maior. Nós temos os dois lados se preparando para um grande conflito, então agora, como nós estivemos agora indo para uma segunda fase da guerra. O que vai acontecer em diante é difícil, porque aqui é o Oriente Médio. Um míssil, por acaso, se o Hezbollah consegue lançar e atingir uma região central de Israel e provocar grandes baixas, muitas perdas, muitas mortes civis, pode desencadear uma guerra regional de um momento para o outro. A gente tem também um grande esforço internacional para baixar as chamas, mas a perspectiva não é de final de conflito, é de continuidade, talvez com intensidades mais altas, mas pelo menos um conflito constante de baixa intensidade, pelo menos nos próximos meses. Leandro. Obrigado, Michel Gavendo. Qualquer informação, por favor, pode acionar a gente que você retorna daí ao vivo, querido. Se cuide aí, tá certo? Michel Gavendo falando ao vivo de Israel. Mais cedo, aqui na CNN, o professor de Relações Internacionais da ISPM, Leonardo Trevisan, falou sobre as tensões no Oriente Médio após os ataques entre Israel e o Hezbollah. Segundo ele, os dois lados aguardam como a eleição americana vai se resolver. Vamos ouvir. Há uma troca visível de ataques e contra-ataques sem nenhuma intenção de parar, não é? Nós temos que colocar toda essa escalada, porque não pode deixar de ser esse nome, essa escalada da madrugada deste domingo, do fim da noite de sábado, em dois pontos, não é? Primeiro deles é a volta da nona viagem, veja bem, são 9 viagens de Antony Blinken ao Oriente Médio, não é? E a Hamas e Hezbollah pressionados pelos árabes moderados, como o próprio Diego mostrou que o Hezbollah avisou, olha, nas considerações políticas, eles atrasaram o ataque, né?
Na última hora, na 10ª hora, quando Blinken estava prestes a anunciar mais uma possibilidade de um cessar-fogo em Gaza, Israel avançou a linha e fez uma nova exigência. O famoso corredor Filadélfia é um corredor de 14 quilômetros entre a faixa de Gaza e a fronteira do Egito, e Israel quer ter controle nesse corredor para sempre. Inaceitável para o Hamas. É, de alguma forma, um ponto novo nessa situação, e Blinken voltou a Washington carregado de toda a decepção possível, mais uma vez. É nesse contexto que a gente precisa entender esse fato. É claro que o ataque, como o próprio Hagari, o porta-voz de Israel, anunciou, foi um ataque preventivo, né? Israel sabia que com essa situação os foguetes viriam e ela atacou preventivamente. Em outras palavras, nós podemos dizer que nós vivemos também no Oriente Médio uma espécie de agonia do 5 de novembro, Muriel, né? Os dois lados estão esperando a decisão da eleição americana e, evidentemente, essas escaramuças vão continuar. Tomara que elas não se transformem, elas não saiam do controle e se transformem numa guerra regional muito mais séria. E o Itamaraty divulgou hoje uma nota alertando para a escalada de tensões no Oriente Médio e recomendou que os brasileiros evitem viagens para a região. O comunicado diz que o governo brasileiro desencoraja fortemente viagens para a região e que orienta a comunidade brasileira que vive no Líbano por meio das redes sociais. O Itamaraty pediu ainda que todas as partes envolvidas exerçam a máxima contenção para evitar a ampliação da guerra. Agora a gente fala de taxa de juros. Nos Estados Unidos há uma previsão de queda. Já no Brasil há uma expectativa de alta na Selic. Ao longo da semana, o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o Comitê de Política Monetária não vai hesitar em elevar os juros se for necessário. O Fernando Nakagawa comenta os impactos dos juros altos. Vamos ver. Pessoal, essa história de subir o juro neste atual momento aqui na economia brasileira vai gerar uma série de implicações. Obviamente, a atividade econômica vai sofrer, o varejo pode ter um segundo semestre pior, a indústria também está bem preocupada porque depende de financiamento para continuar a vida. Mas tem um efeito prático que brasileiras e brasileiros podem sentir na vida real, que é a antecipação do momento em que o desemprego deve começar a subir. Os economistas esperam atualmente que o desemprego pode começar a aumentar em algum momento em 2025, no primeiro semestre do próximo ano. Só que se o Banco Central confirmar essa expectativa crescente de elevar o juro já em setembro ou na reunião seguinte, é possível que o emprego comece a piorar ainda em 2024. Isso mostraria uma guinada no mercado de trabalho, que tem sido uma fonte de boas notícias. E sobre esse assunto, mas olhando por uma outra ótica, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez um discurso neste sábado naquele que é o principal evento sobre política monetária de bancos centrais em todo o planeta. É uma reunião, um simpósio anual organizado pelo BC americano, na cidade montanhosa de Jackson Hole, lá nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, Campos Neto chamou a atenção, sabe do quê? Do Bolsa Família. Ele mencionou que aumentou muito o número de pessoas que recebem este benefício no pós-pandemia. Hoje já seriam 53 milhões de pessoas que estão em famílias que recebem o Bolsa Família. É um número maior que o de trabalhadores e empreendedores, que seriam 43 milhões de pessoas. Além disso, os valores pagos também cresceram e já correspondem quase à metade do salário mínimo. Por que isso é importante quando a gente olha para o mercado de trabalho? Segundo muitos economistas, este Bolsa Família maior pode fazer com que muita gente simplesmente deixe de procurar emprego. E aí o desemprego cai e, como consequência, pode ter aumento de inflação. Este é um dos focos do Banco Central. O Banco Central está preocupado com o aumento dos preços e é por isso que ele pode subir os juros.
Em entrevista ao CNN Prime Time, a CEO da Buy Side Brasil, consultoria econômica, Andrea D'Amico, falou dos potenciais riscos para a economia associados com a alta de juros. Vamos ver. A gente pode ter um enfraquecimento do consumo, né, principalmente daqueles bens que são bens duráveis, né, que são relacionados ao crédito, por exemplo, porque automaticamente há um encarecimento do crédito, e também dos investimentos, né? Os investimentos, eles sofreram muito ao longo dos últimos anos com a elevação de taxa de juros. Então, eu diria que esses seriam aí inicialmente os principais afetados, né, tanto o consumo quanto o investimento, pela elevação da taxa de juros. E domingo tem o E-Negócio. Carlos Sambrana entrevista Nizam Guanais, grande nome da publicidade brasileira. Entre os assuntos, Nizam fala sobre os desafios da comunicação e como é importante as marcas terem ideias diferentes para destacar os produtos. Vamos conferir um trecho. Olha, hoje em dia, toda vez que alguém fala para mim, estou pensando fora da caixa, a pessoa está pensando fora da caixa, quer pensar fora da caixa. Porque tem muita possibilidade de pensar dentro da caixa. As marcas, ao meu ver, ficaram todas com a mesma cara. Quer dizer, as marcas hoje em dia parece que estão vendendo mais causas do que produtos e serviços. E se você reparar, as marcas mais modernas acabam não se perdendo nessa pauta. Então, a Nike vende... A Nike tem um jeito Nike, a Apple tem um jeito Nike. As marcas que se diferenciam são aquelas que são elas mesmas e não vão numa enxurrada de discurso igual. O E-Negócio vai ao ar hoje às 8h45 da noite, só aqui na CNN Brasil. E a Polícia Federal apreendeu mais de 100 quilos de cocaína no Porto de Santos, aqui em São Paulo. A embarcação saiu da Argentina e tinha como destino a Espanha. O repórter Herbert Moraes tem os detalhes para a gente. Vamos ver. A Polícia Federal apreendeu 114 quilos de pasta de cocaína pura em forma de 93 tabletes que estavam sendo levados no casco de um navio que saiu da Argentina em direção à Espanha, mas que estava atracado aqui no Porto de Santos, em São Paulo. O porto é considerado o maior da América Latina e faz parte da rota do tráfico internacional de drogas. Uma força conjunta entre a Polícia Federal, a Receita Federal, a Guarda Costeira e a Polícia Militar, juntamente com mergulhadores do Centro de Operações do Exército, estão vasculhando vários navios que podem trazer esse tipo de droga nos cascos. Isso porque os traficantes mudaram a forma como fazer esse tráfego. Antes eles colocavam a pasta de cocaína ou tabletes como esse em containers. Mas por causa dos scanners usados pela Receita Federal, agora eles partiram para uma outra alternativa, que é colocar esses tabletes dentro dos cascos desses navios que vão para a Europa, levando drogas como cocaína, maconha e outros tipos. E o fundador do aplicativo de mensagens Telegram, Paul Durov, foi detido em um aeroporto nos arredores de Paris. Durov foi levado sob custódia por oficiais do escritório antifraude da polícia. De acordo com a BFM-TV, afiliada da CNN, o CEO do Telegram era procurado devido à falta de fiscalização no aplicativo, atualmente muito usado para lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e compartilhamento de conteúdo pedófilo. O canal de notícias francês acrescentou que Durov não viaja para a França e para a Europa, em geral, desde que o mandado de prisão foi emitido. A CNN entrou em contato com o Ministério Público da França em busca de detalhes e aguarda um retorno. A gente volta a atualizar a situação das queimadas aqui em São Paulo. O governo decretou situação de emergência nas cidades afetadas. Além disso, aviões já estão sendo usados para combater os focos de incêndio. A Kátia Miller tem as informações. Vamos acompanhar. O governo do estado se mobiliza e emitiu um decreto onde sinaliza pelo menos 30 municípios ainda com focos de incêndio, dentre eles cidades aqui na região noroeste, que é cercada por áreas de pastagem e também por canaviais que foram gravemente afetados com ocorrências de grande proporção registrada nos últimos dias.
Diante de toda essa situação também, o governo federal se mobiliza e envia aqui para o interior do estado de São Paulo aviões para combater os incêndios, especialmente na região de Ribeirão Preto. Por conta dessa situação caótica, há também uma verdadeira mobilização. A Defesa Civil tem emitido alertas, ainda com mais frequência, aqui na nossa região, para orientar especialmente motoristas a evitar as estradas, ficarem atentos. Isso porque a visibilidade, devido às queimadas, tem sido também prejudicada. Toda essa situação é alvo de atenção também dos bombeiros, as equipes, as brigadas que estão dioturnamente de plantão aqui na região noroeste do estado. E o tenente Maxwell Souza também falou sobre os cuidados que os motoristas devem ter com a fumaça nas estradas. Vamos ouvir. Mas eu fui surpreendido, eu entrei, não tem como, eu já estou dentro da cortina de fumaça. O que eu faço? Diminuo a velocidade, fecho os vidros, fecha a circulação do ar, aperta o botãozinho do painel do carro para o ar de fora não entrar dentro do carro e trafega em baixa velocidade. Não para o carro, por favor. Quem está assistindo agora, não para o carro no acostamento e nem na pista, porque você vai gerar um engavetamento. Para quem está na cidade, a recomendação é, percebeu aquele ar mais pesado, fecha as janelas, né, de casa e utilize umidificadores para deixar o ar mais puro. Então dá para colocar, improvisar, coloca toalha, pano molhado nas janelas, pano úmido nas janelas de casa, bacia e balde com água, e se tiver aqueles aparelhos pode usar também. E para finalizar, hidratar bem os olhos, hidratar o nariz e beber muita água. Tem que abusar da ingestão de água, realmente se hidratar para minimizar os impactos dessa fumaça toda. E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que há fortes suspeitas de que está se repetindo no Brasil o Dia do Fogo. A data remete ao dia 10 de agosto de 2019, quando produtores rurais da região norte teriam iniciado um movimento conjunto para incendiar áreas da Amazônia. Segundo ela, agora são muitos focos surgindo em um curto espaço de tempo, até mesmo em locais atípicos que prejudicam o Brasil. Vamos ouvir. Tem uma situação atípica. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em 2 dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo, e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. Do mesmo jeito que nós tivemos o Dia do Fogo, há uma forte suspeita que agora esteja acontecendo de novo. No caso do Pantanal, a gente estava tendo ali a abertura de 10 frentes de incêndios por semana. No caso da Amazônia, nós identificamos o mesmo fenômeno. E em São Paulo, não é natural, em hipótese alguma, que em poucos dias você tenha tantas frentes de incêndio envolvendo concomitantemente vários municípios. Mas, obviamente, que isso aí são as investigações que vão dizer. O importante é que agora estamos todos mobilizados para fazer esse enfrentamento. Mas uma coisa é certa, é preciso parar de atear fogo. Porque mesmo colocando tudo que está à disposição dos governos estaduais, municipais, dos esforços privados e do governo federal, se não parar de colocar fogo num período em que temperatura alta, baixa umidade relativa do ar, ventos que vão até 70 km por hora, não há como conter fogo. E o fogo não é estadual nem municipal. O fogo está acontecendo e prejudicando o Brasil. Olha, o Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais está próximo de começar a última etapa no desenvolvimento de uma vacina nacional contra a Mpox, a fase de testes em humanos. Já existem 2 imunizantes no mundo contra a doença e o terceiro, esse brasileiro, ganha maior projeção com o alerta da OMS de emergência global em saúde pública. A Universidade Federal de Minas Gerais trabalha há 2 anos no desenvolvimento de uma vacina contra a Mpox. A iniciativa é uma das prioridades da Rede Vírus, o comitê criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo federal para o desenvolvimento de diagnósticos, tratamentos e vacinas sobre vírus emergentes no Brasil.
A vacina brasileira ganhou uma maior projeção na semana passada, quando a Mpox foi declarada emergência de saúde pública de importância internacional, em razão da alta de casos. O anúncio foi feito por causa do risco de disseminação global e de uma potencial nova pandemia. O desenvolvimento desse imunizante nacional começou em 2022. Quando o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos doou para a Universidade Brasileira um material conhecido como semente do vírus, o ponto de partida para o desenvolvimento do insumo farmacêutico ativo, que é a matéria-prima para a produção de uma vacina. As fábricas das vacinas existentes têm uma capacidade muito limitada de produção de vacinas. Então, é essa questão de estar preparado, e no Brasil, acredito eu, que a única vacina que está aí mais avançada, vacina para monkeypox, seria essa que está sendo desenvolvida pelo CT Vacinas. Na Universidade Federal de Minas Gerais, os pesquisadores do Centro de Tecnologia de Vacinas trabalham no imunizante brasileiro contra a Mpox. A vacina está na fase de produção do chamado Dossiê de Desenvolvimento Clínico do Medicamento, que é um compilado de documentos que comprovam a segurança, legalidade e o potencial do medicamento. Com esse dossiê concluído, ele será enviado para a Anvisa, que é a agência reguladora. É ela que dará o sinal verde para começar a última etapa de elaboração de uma vacina, os testes em humanos. A vacina desenvolvida pela UFMG é composta por um vírus semelhante ao da Mpox, atenuado e tem efeito esterilizante. O imunizante nacional está sendo elaborado para ser administrado em 2 doses e pode ser aplicado em pacientes com comorbidades ou com o sistema imune deprimido. Em 2024, até agora, foram registrados 709 casos da doença no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Enquanto a vacina nacional contra a Mpox chega à fase final de desenvolvimento, o Ministério da Saúde anunciou que negocia a compra de 25 mil doses do imunizante da farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic. Desde 2023, quando a Anvisa aprovou o uso provisório dessa vacina, o Brasil já recebeu cerca de 47 mil doses e aplicou 29 mil. A gente segue falando sobre a situação da Mpox com o médico infectologista Alexandre Naime, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, muito boa noite. Obrigado pela disponibilidade de falar conosco aqui da CNN, viu? Muito boa noite, Leandro. Muito boa noite a todo mundo que está ligado na CNN nesse domingo. Doutor, qual ou quais os sintomas dessa doença, doutor? A Mpox é uma doença que nos primeiros dias, primeiro e segundo dia, ela tem sintomas incaracterísticos, sintomas absolutamente genéricos, como febre, dor no corpo, pode acontecer até mesmo irritação na garganta, então é muito difícil distinguir de outras doenças virais. Mas aí, na sequência, começam a aparecer as lesões de pele. Lesões de pele essas que se assemelham a pequenas bolhas, que a gente chama de vesículas, que acabam por confluir, acabam se juntando, formando erosões, erupções, que a gente chama de feridas, e depois crostas. Tudo isso pode acontecer no período aí entre 7 até 28 dias. Então, a Mpox tem essas características na grande maioria dos indivíduos que são imunocompetentes. Porém, em indivíduos que são imunossuprimidos, que têm doenças que afetam o sistema imune, o vírus da Mpox pode se disseminar, causar, por exemplo, pneumonias, infecções no cérebro e levar a casos de óbito que a gente vê principalmente em pessoas que vivem com HIV já na fase final, na fase de AIDS. Então, doutor, o que chama a atenção, o que a gente deve se precaver e ficar em alerta, são essas manchas na pele? São bolhas que depois ficam em forma de ferida, é isso? Exatamente, Leandro. Inicialmente, a pessoa começa a ter pequenas vesículas, como se fossem pequenas bolhas. Essas bolhas começam a crescer em número, se adensar e a confluir em várias áreas do corpo. No rosto, em membros, tanto nas pernas quanto nos braços, mãos, pés e principalmente nos locais onde aconteceu a contaminação, onde aconteceu a transmissão.
A Mpox é uma doença que tem na imensa maioria dos casos, transmissão de contato, pele a pele. Por exemplo, principalmente em atividades sexuais, que obviamente tem esse tipo de dinâmica. Mas também contato físico próximo, contato pele a pele, com, por exemplo, abraços prolongados, contato de pele a pele por um período maior de tempo. Saliva Eventualmente, também. É isso que eu ia complementar, Leandro. Eventualmente, você está num ambiente fechado, numa pessoa que esteja nos primeiros dias de sintoma, principalmente, pode haver transmissão por gotículas, aquelas pequenas gotas de saliva que saem da boca e caindo nas mucosas, pode haver essa transmissão, mas ela é menos importante que a transmissão por contato direto com lesões, que é o mecanismo principal. Aliás, é importante dizer aos telespectadores que a Mpox, originalmente, e por isso que ela se mantém, é uma zoonose. É uma doença transmitida de primatas não humanos e de roedores pequenos que existem principalmente no centro da África, a seres humanos. E depois disso, o ser humano pode contaminar outros seres humanos. Então, é importante essa visão. E o surto que nós estamos vendo atualmente, Leandro, se você me permite fazer uma pequena reflexão, acontece justamente pela falta de ação global contra justamente esse local, que é a República Democrática do Congo e países subjacentes, onde a doença é zoonótica. Se nós tivéssemos olhado para trás, e veja bem, Leandro, a Mpox é uma doença que foi descrita em 1970. Essa vacina que nós estamos discutindo tem apenas um fabricante internacional dinamarquês. Se houvesse um esforço para que a África fosse vacinada e as pessoas que são mais suscetíveis estivessem já protegidas naquela região, nós não estaríamos falando em um novo surto em 2024 ou naquele surto que começou lá atrás em 2022. Portanto, nós temos que ter a seguinte noção: nós vivemos numa pequena aldeia global de 8 bilhões de pessoas. O que acontece num pequeno país da África hoje pode ser o problema aqui no Brasil amanhã. Por isso, a importância da vacina que a Universidade Federal de Minas Gerais está colocando em fase 3 e que a gente tanto precisa. Doutor, eu gostaria de tirar outras dúvidas também, mas uma informação que chamou a atenção, essa doença ela foi descrita em 1970, é isso que o senhor falou? Ou seja, já tinha um conhecimento na década de 70 e, vamos supor, se foi feito pouca coisa, mas quase nada para tentar combater em outros países. O espanto que você recebe essa informação é o nosso espanto da sociedade científica a ver a inatividade dos mecanismos internacionais de saúde global para deter essa doença. Sim, o vírus da Mpox foi descrito em 1970, é uma doença, como eu disse, zoonótica. A principal forma de transmissão são, como eu disse, de primatas não humanos, né, pequenos macacos e roedores, e crianças que moram perto de aldeias africanas, ou mesmo pessoas que consomem esses animais de forma silvestre, como é muito comum na África, ou em regiões que têm florestas. Então, esse contato próximo faz com que crianças e adolescentes e adultos se infectem, e aí começa a transmissão entre humanos. E veja, a vacina contra a Mpox, ela não é uma novidade, ela já existia antes do surto de 2022. Ela nunca foi aplicada de uma forma a resolver o problema direto na raiz, que é lá nesses países que são do centro-oeste da África, principalmente a República Democrática do Congo. Deixe-me fazer uma pergunta bem rápida, porque muita gente faz essa pergunta. A gente está sem tempo, doutor, agora, o tempo estourado, aliás. Doutor, essa doença pega quem frequenta academia, ou então metrô, ônibus, ou não? É o contato apenas com pessoa e pessoa? Principalmente o contato pessoa a pessoa. Mais de 95% dos casos, contato pele a pele e um contato mais prolongado. Eventualmente, pode acontecer transmissão em ambientes fechados, mas se você tem um tempo prolongado de contato com gotículas em pessoas com início de sintoma. Mas, como eu disse, a transmissão mais importante é através de contato, e aí relembro só rapidamente, principalmente também através de relações sexuais, em que você tem muito contato pele a pele, e as lesões da Mpox costumam também aparecer com bastante frequência nas regiões genitais. Conversamos com o médico infectologista Alexandre Naime, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco aqui da CNN. Obrigado, doutor. Boa noite.
Sou eu que agradeço, Leandro. Um grande abraço a todo mundo que está ligado na CNN. Obrigado. Olha, os incêndios florestais no interior de São Paulo chegaram ao Planalto Central, segundo o Corpo de Bombeiros. Brasília amanheceu coberta por fumaça densa. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a fumaça concentrada no céu do Distrito Federal é uma junção das queimadas em áreas próximas e em todo o país, tempo seco e baixa umidade do ar. O IMET emitiu alerta laranja. O aviso significa que a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 12% e que há risco de incêndios florestais e riscos à saúde da população. Os incêndios florestais registrados nos últimos dias em São Paulo provocaram a chamada chuva preta. Em entrevista à CNN, a especialista em meteorologia e porta-voz da Tempo-OK, Maria Clara Sasaki, explicou como esse fenômeno se forma e como a frente fria que chegou ao estado está ajudando a melhorar as condições climáticas. Vamos ouvir um trecho. Essa chuva preta, ela é uma combinação do material particulado que está na atmosfera, a fuligem que está suspensa na atmosfera, junto com a chuva da frente fria. Então, imagine que a atmosfera está toda carregada com material particulado, resultado das queimadas, cheia de partículas suspensas e fuligem também. E aí vem uma instabilidade e provoca pancadas de chuva. A nuvem acaba se formando em uma área que tem bastante poluentes. Essa frente fria que chegou aqui no sudeste do Brasil, passou pela região sul e chegou no sudeste, ajuda a melhorar bastante essa condição de atmosfera muito seca, de uma condição que a gente vinha observando, né, de fuligem, de material particulado, suspenso. Então, o avanço dessa frente fria acaba contribuindo bastante para mudar esse cenário, principalmente entre o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Olha, por causa da frente fria que chegou à capital paulista, a Defesa Civil reabriu o abrigo solidário para pessoas em situação vulnerável no centro daqui da cidade. As temperaturas devem ficar baixas até o meio da semana. O repórter Guilherme Rajão tem as informações para a gente. Com uma onda de frio intensa que vai se aproximando de São Paulo, diversas iniciativas já estão sendo tomadas a fim de atender pessoas em situação de vulnerabilidade social e, é claro, também os seus pets. A Defesa Civil do Estado de São Paulo anunciou neste sábado a criação de um abrigo solidário. O abrigo está sendo montado na estação Pedro II do metrô, próximo à região central da cidade de São Paulo. O local deve contar com uma estrutura toda capaz de atender até mesmo 100 pessoas por noite. Serão fornecidos cobertores, colchões, além, é claro, de todas as alimentações, refeições por parte do projeto Bom Prato Móvel. A Secretaria de Desenvolvimento Social vai também disponibilizar outras 100 vagas no abrigo da Secretaria, que fica localizada na Praça da Sé, especialmente para idosos, também pessoas com deficiência e também, é claro, para famílias com crianças. Além disso, os pets serão acolhidos nesses locais com a disponibilidade de ração e água para ficarem, permanecerem junto das suas famílias. E a troca de ataque entre Israel e o Hezbollah elevaram o nível de alerta da comunidade internacional, que teme que a guerra em Gaza seja ampliada. O Américo Martins tem os detalhes para a gente. Os líderes de Israel e do Hezbollah deixaram claro que os ataques deste domingo não serão os últimos nesse confronto entre os dois lados. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que essa história não acabou, na frase que ele usou numa reunião com os seus ministros. Os líderes do Hezbollah disseram também que essa era apenas a primeira fase de um ataque maior contra Israel para vingar a morte do seu principal líder militar, que foi morto por um ataque israelense no final de julho. Toda essa retórica muito belicista deixou todos os países, os principais
players da região muito preocupados. O Egito, por exemplo, que tenta negociar um cessar-fogo entre o Hamas e as forças de defesa de Israel com a libertação dos reféns israelenses que ainda estão dentro da faixa de Gaza, alertou para uma escalada sem limites na região. O governo da Jordânia, que também faz fronteira com Israel, se disse muito preocupado com a possibilidade de uma guerra total que tome conta do Oriente Médio. Os americanos confirmaram que trocaram informações com Israel, inclusive sobre inteligência da possibilidade desse ataque do Hezbollah contra o território israelense. Os americanos determinaram ainda que 2 porta-aviões e toda uma flotilha de navios de guerra permaneçam na região do Oriente Médio em prontidão para eventualmente defender Israel. O chefe da ONU, Antônio Guterres, secretário-geral da entidade, pediu que todos os lados mantenham a calma e tentem baixar a tensão na região. Existe ainda a possibilidade de que Israel e o Hezbollah voltem a trocar fogo nos próximos dias, justamente porque os seus líderes deixaram muito claro que a questão continua aberta entre os dois lados. De Londres, Américo Martins. Eu fico por aqui. Outras informações ao longo da programação ou logo mais às 8 horas da noite no CNN Prime Time. Até lá. Pense bem, pense CNN.